de Educação, a gente está de olho, a gente está observando. E agora, mais recentemente, a gente viu aí um episódio na última sessão que foi a denúncia de um desvio de função, né, uma pessoa ligada ao prefeito que estaria recebendo como professora, mesmo não estando na sala de aula. Eu quero deixar claro que essa é uma denúncia que tem fundamento, mas a gente não pode esquecer também, meu amigo, que é importantíssimo que a denúncia não tenha só um cunho político. A denúncia precisa ter um cunho de uma averiguação para o bem da administração pública de Ceabra. Né? E é nesse sentido que o nosso mandato está indo. A gente não concorda com nenhuma irregularidade. Fiscalizar é a função máxima do vereador. Né? O que a gente não pode é fazer um campo de batalha, um braço de guerra, e para ver quem é que pode mais. Que às vezes é o que a gente está sentindo que acontece. Não vou entrar nessa briga. O que eu vou entrar é na defesa do povo. Se existe um erro, esse erro precisa ser corrigido. Eu aponto, inclusive, erros, por exemplo, nesse área, na área da educação, por exemplo, de salas funcionando com 9 alunos. A gente não pode ter isso. E não é de agora, não. Isso é histórico. Você tem comunidades aqui que a escola funciona com 9 alunos numa turma. E aí você acaba tirando a possibilidade de investimento na educação, porque se você tem uma folha inchada, você não consegue investir, por exemplo, em reforma, em qualificação de professor. No cumprimento, por exemplo, do plano e cargo de salário dos professores, que tem vários itens que não estão sendo cumpridos. E não é de agora também. Agora, não existe salvador da pátria. Né? A gente precisa lembrar, não existe salvador da pátria. O que é que tem acontecido? As pessoas, às vezes, passaram todo o tempo adormecido, né? Elas não participaram, por exemplo, de um processo de organização de base, que de repente se arvoram como salvadores da pátria, mas quando a gente sabe claramente o que tem, é muito uma questão política. A questão é política. E essa questão política, eu acho que o povo ceabrense precisa entender, precisa perceber. O que a gente precisa é ter a compreensão de que Ceabra é maior do que muita gente, ou é maior que todo ser individualmente. Ou seja, o prefeito não é maior que Ceabra. O presidente da Câmara não é maior que Ceabra. Lauro não é maior que Ceabra. Ceabra precisa ter, de fato, uma visão séria na administração. E para ter uma visão séria na administração, a gente precisa desvincular essa questão política e pensar que a coerência da gente tem que estar relacionada, sobretudo, à questão do agir para o bem comum, do agir para a coletividade. E é nesse sentido que eu gostaria de lembrar o seguinte: o nosso mandato tem frequentado todas as secretarias. A gente já visitou a Secretaria de Obras, fazendo nossos questionamentos. A gente já visitou a Secretaria de Educação, inclusive com um documento com 13 pontos. 13 pontos elencados, pedindo providências e pedindo esclarecimento acerca das atividades daquela secretaria. A gente já tem visitado, por exemplo, a Secretaria de Agricultura. E nesse sentido, nós não estamos aqui depondo contra o governo. Nós estamos depondo a favor do governo. Porque toda vez que você depõe a favor da lei, você está depondo a favor do governo. Porque o governo precisa não apenas administrar com base nos desejos, nos intentos ou nos sonhos, mas o governo precisa administrar em consonância com a lei. O vereador precisa agir em consonância com a lei. E nosso mandato age em consonância com a lei.